Hoje nós vamos falar sobre a obra O Grande Mentecapto. O grupo é Lorena de Moraes Leôncio e Isabela Guimarães. Sobre o autor. Fernando Sabino, ele foi um escritor, jornalista e também foi um editor brasileiro. É um nome bem premiado, bem nomeado. E entre esses prêmios está o merecido, né, obviamente, pelo livro O Grande Mentecapto. Fernando Tavares Sabino, ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, na data de 12 de outubro de 1923. Ele conquistou uma medalha na época por se tornar o primeiro aluno através de muito incentivo da mãe dele. Em 1936, ele conseguiu publicar seu primeiro conto policial em uma revista chamada Argos. Sabino passou por muitas etapas na vida dele, onde foi de secretário de Agricultura, colaborador de jornais, depois ele se formou em Direito e após isso ele seguiu sua vida com uma viagem para os Estados Unidos com o Vinícius de Moraes. Depois disso, ele retornou ao Brasil como escrivão da Vara de Órfãos. Sua obra Encontro Marcado foi publicada em 1956 e o enredo se passou em uma história de muita crítica. Assim, o contista, romancista, cronista e editor Fernando Sabino teve grande reconhecimento em vida, mas faleceu em 11 de outubro de 2004. Os personagens dessa obra são Geraldo Viramundo, obviamente, que era o protagonista, Dionísio, que ele era um estudante que ofereceu roupas, ajudou bastante o Viramundo, Vidal, que é o engraxate que espancou o Viramundo, Marília, que era a grande paixão de Viramundo na obra, Bosma, conhecido como Herr Bosma, que era o vendedor de flores, Capitão Batatinhas, que era o comandante do exército, Barbeca, que era o vendedor de esterco, Doutor Pantaleão, ele foi o médico do manicômio que o Viramundo foi internado, Peidolina, na verdade, né, Dona Lina, Marialva, a Brigitte, o Borba Gato, que era o adversário de Viramundo na política, que Viramundo ele se candidatou a político numa época, o Padre Tibério, Montalvão, o Elias, que era um velho amigo dele, que ele teve uma discussão na obra também, mas foi uma discussão rápida. Ladisbão, que era o pai de Marília, ele era político, pai de Marília e que era o grande amor de Viramundo. O Grande Mentecapto narra as peripécias de Geraldo Boaventura, que é mais conhecido como Viramundo na obra, enquanto ele percorre Minas Gerais, enfrentando todos os tombos que a vida insistiu em dar a ele. Sabino narra de uma maneira mais cômica as aventuras e desventuras do Dom Quixote, mineiro que desde a infância teve que se virar de todas as formas para sobreviver. O livro é todo ambientado em Minas. Ele encara o trem que passa na cidade de Rio Acima, entra no seminário em Mariana, se apaixona em Ouro Preto. Ele foi internado por um hospício de Barbacena, participou da cavalaria em Juiz de Fora, passou a noite com o fantasma em Uberaba e na capital participou da insurreição na Praça da Liberdade. Viramundo, podemos ver, viveu uma sequência de peripécias acontecidas no estado de Minas Gerais, contracenando com personagens dos mais variados matizes e comportou-se sempre como bem-intencionado, puro, certinho, o ingênuo, submetido às artimanhas e maldades de um mundo que ele ainda não estava todo resolvido. Viramundo era andarilho, ele era louco, despossuído, vagabundo e idealista. O contexto da história pode fazer relação também com o cristianismo, porque durante a história, durante o enredo, a gente consegue ver que a vida de Viramundo, desde criancinha, sempre foi muito humilde. Ele veio de uma família humilde, de vários irmãos. Ele morava numa casinha muito simples, próximo à estrada que ligava as cidades. Ele tinha uma infância humilde, simples, sempre com roupas muito simples. As brincadeiras eram muito simples, então a gente percebe que durante toda a vida dele ele teve uma vida muito simples. O enredo mostra claramente as possíveis nuances de cristianismo, podendo ser visto também na forma como Viramundo ele era tratado pelas pessoas, simplesmente por ser andarilho, simplesmente por buscar um futuro melhor para ele. Ele iria a pé, ele ia, né, na verdade, a pé para os lugares. Então ele estava sempre muito sujo, muito simples, com roupas simples. Há também uma parte no texto que é dito infâmia, traição. Essa também pode ser relacionada com o cristianismo. Em linhas gerais, a ficção em questão enfoca a trajetória de Viramundo, alvo de inúmeros apelidos incorporados no decorrer do enredo. Estando na condição de marginalizado, obviamente, pertencente às classes populares,
Viramundo é associado imediatamente como vira-lata. Até isso ele foi associado na obra. Viramundo não pretende representar os grupos dominantes, compostos pelos burgueses, mas aqueles que estão à margem do centro, ou seja, aqueles marginalizados, aqueles periféricos, os mais simples. São essas maiorias contempladas no enredo. Agora, falando sobre o histórico de O Grande Mentecapto, ele foi um romance publicado em 1979, contexto da ditadura militar. Fernando Sabino compõe um romance contemporâneo que satiriza o contexto político-social brasileiro de sua época, e ele escapa à censura, pois é publicado nos primeiros anos de um lento e gradual processo de abertura política. Essa obra se relaciona com o modernismo. Como o Grande Mentecapto foi publicado pela primeira vez em 1979, momento em que se iniciava o abrandamento da censura e da repressão, ele marca a reavaliação do modernismo na medida em que se afirma como a obra literária contemporânea, que com um narrador multifacetado e uma narrativa fragmentada, instaura a discussão sobre a desigualdade social, o abuso de poder e o desajuste do indivíduo frente a essa realidade político-social. Sobre as outras áreas do conhecimento que podemos intelectualizar, eu escolhi a filosofia e escolhi o filósofo francês Michel Foucault. Os estudos dele comprovam que no início da Era Clássica, os loucos podiam circular livremente pelas ruas, pois a sociedade considerava que eles portavam tipo uma verdade, uma sabedoria, que não era revelada às demais pessoas. Então havia neles algo sagrado, eles vinham de outro lugar. Porém, a partir do século XIV, a Era Clássica vai reduzir a loucura ao silenciamento. Foucault vai dizer: outrora ele era acolhido, porque vinha de outro lugar, agora será escolhido porque vem daqui mesmo, e porque seu lugar é entre os pobres, os miseráveis e os vagabundos. Posteriormente, então, os loucos passaram a ser recolhidos às casas de internamentos e hospícios. O romance, porém, coloca no centro da narrativa um indivíduo que é marginal, realizando uma inversão de lugares. O olhar de Viramundo revela seu desajuste e seu inconformismo com a realidade, trazendo mal-estar político-social, porque revela uma ordem social injusta e opressora, que não permite questionamentos ou contestações. Sobre a redação que poderíamos fazer, intelectualizar com essa obra, eu escolhi esse tema: a sociedade e a normalização dos transtornos mentais, um caminho longo a ser percorrido. E para a argumentação, eu citei que poderíamos citar o preconceito e a hostilidade das pessoas com quem possui transtornos mentais e fazer uma argumentação com dados, como, por exemplo, a precariedade para se conseguir um atendimento psicológico pelo SUS. Também para intertextualizar com uma parte da obra, poderíamos pegar a parte que Viramundo é hostilizado na sociedade como louco e não recebe nenhum atendimento e acolhimento e empatia perante, perante os pensamentos dele.